até aqui, como vai ser? Quem? Não, mas e lá, se acertar do lado? Tô filmando. Devagar, devagar. Boa tarde. Gostaria que todos ficassem de pé nesse momento. Eles acabaram de. Nós estavam aguardando, mas hoje, na vida do Evandro e na vida da Cris, nessa família, um tempo maravilhoso está se iniciando. Conversei com eles essa semana e falei para eles que, embora já estivessem juntos há muito tempo, e nós sabemos que existe já uma família constituída, hoje uma aliança ela vai se cumprir. Amém? Eu queria só gostaria que todos fechassem os olhos neste momento, para que nós colocássemos diante do Senhor esse momento tão maravilhoso, não é? Que é o casamento do Evandro e da Cristina. E por reverência ao Senhor e por amor à vida deles, vamos fechar os olhos e colocar diante do Senhor este momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, porque estamos na Tua presença, diante, Senhor, de um casal maravilhoso, de uma família que hoje está recebendo o selo e a confirmação das Tuas promessas. Que essa aliança, meu Pai, seja fortalecida a cada dia. E nós, Pai, te agradecemos por este momento e consagramos a Ti. E seja a Ti toda a honra e toda a glória pela vida, Senhor, deste casal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra em João, no capítulo 2, Novo Testamento, nos fala a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é uma medida de água. Jesus, no versículo 7, Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. E um pouco mais à frente a palavra também nos ensina, em Atos no capítulo 16, no versículo 31, está escrito: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Pode se sentar. Jesus, ele tem uma promessa para se realizar completamente na vida de vocês. E quando eu estava buscando essa palavra, o Senhor falou profundamente ao meu coração a respeito dessas 6 talhas, a respeito dessa palavra que o Senhor nos ensina e que aconteceu exatamente quando Jesus, ele havia feito muitos milagres, ele havia feito muitas maravilhas.
Mas o primeiro milagre na família aconteceu nesse casamento. E nós estamos aqui hoje, eu e minha esposa, como sacerdotes, como ministros do Senhor, como pessoas que amam demais a vida de vocês, para também profetizar e declarar que essa bênção da família, que esses sinais de Jesus Cristo vão se cumprir completamente na casa de vocês. Eu lembro que, alguns anos atrás, e eu queria publicamente agradecer ao Evandro, porque há uns 12 anos atrás, eu lembro que é emoção, queridos, porque eu conheço, não só o Evandro, conheço a família deles desde quando eu era criança. E eu lembro que uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu estava dentro de casa e o Evandro chegou com a Vânia. E fazia alguns anos que eu não via, que eu não a via. Então, ele chegou lá na casa dos meus pais e de repente eu olhei e vi que aquilo que era a promessa, o casamento é deles, eu estou me emocionando. Mas é tremendo porque quando ele me convidou e falou assim, olha, como pastor, como alguém que eu conheço, considero, gostaria de que você fizesse o meu casamento. E eles sabem que durante muitos anos nós temos orado, nós temos colocado a vida deles em oração, justamente para que hoje esse momento ele ocorresse. Talvez nós não tenhamos a dimensão daquilo que é o que está acontecendo aqui hoje. E eu falo isso com a maior sinceridade, porque quando o Evandro levou, quando eu reencontrei a Vânia e ele levou ela em casa, aquele sentimento que era um sentimento mesmo de amor por uma mulher, uma paixão, aquilo começou a aflorar e eu sei que isso acontece na vida de vocês. Amém? E falando dessas 6 talhas, as 6 talhas que Jesus ele havia colocado na mão daqueles serventes, porque a palavra nos diz que o vinho havia acabado, ou seja, o vinho na palavra de Deus, ele significa alegria, ele significa festa, e por um momento eles acharam, acabou o vinho e agora só temos água. Jesus, ele entra, quando a presença do Senhor, através de Jesus Cristo, ela está na família, há sempre momentos de festa, sempre momentos de paz, sempre momentos de alegria. E mesmo no tempo da adversidade, mesmo no tempo das dificuldades, essa presença de Jesus Cristo, esse vinho, é o que nos dá certeza de que mesmo passando pela adversidade e tendo tempos difíceis, tendo deserto, essa alegria, ela vai permanecer. Amém? E a primeira talha, a primeira dessas 6 talhas, que tem um símbolo espiritual profundo, é o de vida. Jesus, ele trouxe ao casamento o que sem ele não existe. E disseram, o mestre Sala, ele disse, como é, chamou o noivo e disse, como é que isso acontece? Porque o normal acontecer é colocar o melhor vinho, colocar as melhores coisas, não é? E depois, praticamente parece brincadeira, mas parece que é para o povo ir embora, Eles servem o vinho de menor qualidade, o vinho inferior, mas com Jesus Cristo, o que acontece é que a todo tempo, essa alegria, uma vida abundante, o cumprimento das promessas e a certeza de que a tua família, Evandro e Cristina, ela está firmada numa promessa que ela vai durar eternamente. A palavra em Mateus, no capítulo 10, no versículo 39, nos ensina que quem acha a sua vida a perde, mas quem perde a sua vida por causa de Jesus Cristo, ele a acha. Aquela família tiveram um encontro, eles tiveram uma experiência maravilhosa, porque Jesus estava naquele lugar e houve festa. O melhor vinho, ele foi colocado depois, porque eles acharam que havia acabado a festa, mas eles mal sabiam que a vida que Jesus Cristo estava trazendo àquele casamento estava simplesmente começando. E hoje, essa vida e essa paz de Jesus Cristo, a alegria, os milagres e a presença dele estão definitivamente acontecendo na tua vida, Evandro, na
na sua vida. Amém? A segunda talha é a talha da família. Aonde houver a presença do Senhor, ali também habitará a paz. A palavra nos ensina que a paz que excede todo entendimento estava sobre ele. E que paz é essa? Eu havia dito, alguns minutos atrás, que no tempo da adversidade, essa vida e a presença e a alegria de Cristo, ela nos dá a certeza de que nós continuaremos tendo paz. Mas na família, um lugar onde Jesus ele manifestou o seu milagre, também nos dá a certeza de que essa paz, ela todos os dias ela vai permanecer. Então, podem até ter discussões, podem até ter desavenças, as crianças podem, muitas vezes nos desobedecer, os nossos filhos podem nos trazer preocupação, mas a paz que excede todo entendimento é o hábito do coração de vocês a partir de hoje. E em paz vocês saberão julgar, e em paz vocês terão êxito para administrar a família de vocês. Amém? Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 49 e 50, a palavra fala, Jesus ele estava diante de uma multidão e ele disse, quando indagaram a respeito de que o estavam procurando, ele falou assim, olha, a minha família são aqueles que fazem minha vontade. E aonde os que fazem minha vontade eles se encontram, ali haverá a paz. E eu declaro sobre a vida de vocês que essa paz que excede todo entendimento vai acompanhar todos os dias. E quando vocês estiverem no meio das adversidades, talvez das maiores lutas, essa paz que o Senhor está derramando hoje sobre o coração de vocês dará a certeza de que no final de todas essas coisas, vocês, por causa da paz, terão êxito e terão vitória em nome de Jesus. Amém? A terceira talha são os filhos. Maravilhoso, não é? Um privilégio que um homem e uma mulher eles carregam. Não vou dizer carrega porque carregar não é, pode ter um significado de peso, mas uma grande responsabilidade, mas também o maior privilégio, a maior riqueza que uma família, que um homem e uma mulher tem são os filhos. Sabe por quê? Porque os filhos, eles darão continuidade naquilo que nós construímos durante a nossa vida sobre essa terra. E daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, talvez o Senhor tenha recolhido cada um de vocês, mas aquilo que vocês construíram continuará sendo perpetuado pela vida dos teus filhos. O sentimento da família, a alegria, o exemplo, amém? E principalmente o testemunho referencial que vocês deixarão para os teus filhos. A palavra em Gênesis, no capítulo 13, no versículo